Capítulo 219. Depois de maximizar sua classe para o nível 300, Gustavo rapidamente decidiu procurar sua próxima classe e encontrou 3 opções interessantes, mas familiares. Opções de classe disponíveis: Deus Invocador da Lança do Arco-Íris Dourado Celestial, Deus Invocador da Morte Abissal Negra Infernal, Deus Invocador das Chamas Sagradas Divinas. Essas 3 novas classes não ficaram parecidas com as anteriores, mas agora haviam relacionado a lança. Os outros 2 ganharam apenas uma única palavra que os tornou um pouco diferentes e talvez uma ligeira atualização de seus antecessores. Isso. Gaia, há mais XP guardado? Perguntou Gustavo. O monstro que você derrotou estava originalmente em torno de 4 reinos inteiros acima de você, Gustavo. A quantidade de XP que você adquiriu é tanta que você poderia maximizar outra classe imediatamente, disse Gaia. Uma onda de dopamina envolveu o cérebro de Gustavo quando ele começou a sentir a satisfação que poderia receber ao subir de nível mais uma dessas classes incrivelmente poderosas para o nível máximo em apenas um segundo. Parecia que o poder estava apenas na palma de suas mãos, esperando por ele apenas, desejando. O poder da besta que ele e seus companheiros derrotaram, contra a qual ele quase morreu, era tão grande comparado a ele que a XP que ele ganhou era ridiculamente alta. Ele já havia notado que todos os seus aliados se sentiam estranhamente fortes agora. Algumas de suas invocações, se nem todos, sentia-se ainda mais forte do que ele quando acordou. Agora talvez fosse esse o motivo. Ele teve que alcançá-los rapidamente antes que as coisas ficassem fora de controle e suas 2 esposas fossem absolutamente dominá-lo como eles fizeram no banheiro. E bem, ele precisava de poder para cumprir seu próximo curso de ação. Ao redor de Gustavo, ele olhou como a totalidade do reino divino mudou, continuou a se expandir e crescer maciçamente. Até as terras anexadas eram agora pequenos. Continentes próprios eram cemitérios maciços expandidos infinitamente. Um grande campo de batalha onde qualquer um poderia treinar e ganhar XP passivamente também estava lá. E uma área enorme cheia de deserto e belos cenários onde muitas feras viviam e acasalavam para gerar mais ovos de monstros. Ele usou seus sentidos para ver tudo. Não era tão grande quanto todo o planeta Terra agora. Não. Talvez um pouco menor, mas esse enorme continente flutuante semelhantes a uma ilha já era incrivelmente maciço. Gustavo olhou para sua própria janela do sistema mais uma vez. Ele não teve tempo para pensar nisso. Ele rapidamente decidiu selecionar a classe que queria de antemão. As outras 2 podiam esperar. Ding, você trocou 3 milhões de ouro, 2.200.000 penas de herói, 1.900.000 fragmentos de herói, 2 milhões pontos de habilidade para mudar de classe para classe. Deus Invocador do Céu Divino Transcendental, você mudou de classe para Deus Invocador da Morte Abissal Negra Infernal. Todas as suas estatísticas aumentaram. Você aprendeu as habilidades Infernal Dark Abissal Deatum Deatumon, SSS,I, Abissal Necrotico Astelan of Deatof Infernal Summons, SSS, instantâneo. Mais uma vez, uma explosão de poder derramou Gustavo enquanto seu peito explodia com energias em todos os lugares. Todo o poder que ele acumulou continuou a flutuar por todo o seu corpo, mudando e moldando todo o seu eu. O conhecimento abissal sobre convocar esses mortos-vivos abissais verdadeiramente caóticos e poderosos encheu sua mente, enquanto seu corpo e a alma aumentavam seu poder através do incrível aumento de suas estatísticas. Mas então, Ding, a XP acumulada foi distribuída, seu nível aumentou do nível 300 para o nível 301, seu nível aumentou do nível 301 para o nível 302, seu nível aumentou do nível 302 para o nível 303, seu nível aumentou do nível 303 para o nível 304, seu nível aumentou do nível 304 para o nível 305. Seu nível aumentou do nível 305 para o nível 306. Seu nível aumentou do nível 306 para o nível 307. Seu nível aumentou do nível 307 para o nível 308. Seu nível aumentou do nível 308 para o nível 309. Seu nível aumentou do nível 309 para o nível 310. Seu nível aumentou do nível 310 para o nível 311. Seu nível aumentou do nível 311 para o nível 312. Seu nível aumentou do nível 312 para o nível 313. Seu nível aumentou do nível 313 para o nível 314.
Seu nível aumentou do nível 314 para o nível 315. Seu nível aumentou do nível 315 para o nível 316. Seu nível aumentou do nível 316 para o nível 317. Seu nível aumentou do nível 317 para o nível 318. Seu nível aumentou do nível 318 para o nível 319. Ponto. Seu nível aumentou do nível 329 para o nível 330. Você atingiu o limite de nível. Sua classe foi maximizada. Agora você pode mudar de classe mais uma vez. Todas as suas estatísticas aumentaram. E agora, ele estava no nível 330. Isso foi ridículo. Instantâneo. Gustavo olhou em todos os lugares em seu reino divino quando ele começou a ver fluxos maciços de energia branca e escura fluindo em todos os lugares dentro de seu reino divino. O tamanho de todo o seu lugar de repente aumentou, exponencialmente mais uma vez, quando de repente ele viu um monólito maciço ereto no meio do reino divino, brilhando com uma luz brilhante. O que foi isso agora? Ding! Seu sistema atingiu os requisitos. A absorção de ciência foi concluída. O sistema aumentou para o rank 4. Você adquiriu as novas funções do sistema. Down Monolith, Lao Comprehension Hall, e Down Norizinger e X-Spring. Monólito Down? Gustavo olhou acima dos céus. O monólito maciço que emergiu do próprio solo parecia ser a própria função do sistema. E então, sem um único pensamento, ele rapidamente decidiu mudar de classe mais uma vez, talvez a última vez que ele faria em muito tempo antes de avaliar qualquer uma dessas insanidades. Ponto. Opções de classe disponíveis. Deus Invocador Supremo. Ponto. Havia apenas uma classe. E esta classe? Que nome estranho. Era tão simples, mas tão místico. Supremo. Deus Invocador. É como eu pensei. As energias que você acumulou de tudo isso ajudaram a saltar vários reinos de existência, Gustavo. Faça esta aula e torne-se um Deus Supremo. Disse Gaia. Invocador Supremo capítulo 220. Finalmente foi oferecida a Gustavo classe suprema, aquela que o coroaria como um ser acima dos deuses, grandes deuses e assim por diante. Um Deus Supremo. Aparentemente, os níveis de essência que ele adquiriu destruindo o monstro tentáculo com a ajuda de seus aliados eram imensos, a ponto de que a assimilação completa dele o faria ascender vários reinos de uma só vez, subindo de nível. Desta forma, depois de apenas 2 classes, ele já estava no estágio de Deus Supremo. Tomando esta única classe que surgiu, ele se tornaria um verdadeiro Deus Supremo em todos os seus direitos. Ao fazer esta classe, ele estaria recebendo a coroa como um Deus Supremo, e seu poder aumentaria mais uma vez para níveis exponenciais. Quantos poderes esse homem pode ter? Mas bem, depois de todas as dificuldades que ela passou, não parece tão imerecido, especialmente vendo como ele quase morreu após o último chefe. Agora, ele teve a chance de ficar mais forte exponencialmente. No fundo, Gustavo não queria passar pela mesma coisa novamente. Ele sabia dos perigos deste universo e talvez de muitas outras dimensões lá fora. Ele não poderia sentar e relaxar. Ele teve que pegar esse poder e usá-lo para ficar mais forte. Desde toda a sua vida que viveu sozinho, ele nunca encontrou alguém para amar nem nunca recebeu amor em sua vida. Agora que ele tinha pessoas ao seu lado que o amavam muito, ele queria força para protegê-los e continuar lutando, e para não preocupá-los como antes. Ele tinha 2 esposas das quais tinha que cuidar e em breve teria um bebê de ambas. Ele sabia que eram apenas convocações, mas não eram mais apenas convocações dele. Depois de tudo o que ele passou com eles, ele não poderia vê-los como seres nascidos de seu sistema, mas como seres vivos e reais que estavam apoiando toda a sua vida. Vida até aqui. Ele não poderia deixá-los vê-lo morrer. Ele tinha 2 filhos esperando por ele no futuro, e ele estava animado para vê-los. Ele tinha que fazer esta aula e seguir seu caminho bravamente. Para seguir em frente com tudo o que tinha a enfrentar, ferozmente os desafios à frente. E para isso, ele precisava de algo muito importante. Força. Gustavo lembrou-se de quão impotente ele já foi. Quão tímido e silencioso ele costumava ser. Quão fraco e patético ele pensava de si mesmo naquela época. Um homem que nunca foi criado por ninguém além dos zeladores do orfanato. Ele fazia parte das crianças infelizes que nunca foram adotadas, que cresceram dentro daquele inferno e simplesmente saíram dele quando atingiu a idade adulta, sem nunca ninguém com ele. Experimente uma solidão tão extrema,
Era normal que uma pessoa como ele fosse fria e tímida ao mostrar seus sentimentos, e mesmo agora, ele ainda tinha dificuldades em ser excessivamente expressivo com coisas românticas. Mas suas duas esposas nascidas de seu poder de invocação entenderam muito bem como ele pensava nisso. E estavam mais do que dispostos a aceitar suas falhas, pois foram criadas para tal propósito. Talvez outras pessoas pudessem ter sentimentos mais profundos ou desejos mais profundos de cuidar de alguém até esse ponto, mas seu propósito era cuidar dele e lutar ao seu lado. Mesmo que parecesse simplesmente real do ponto de vista normal, eles eram seres nascidos de um poder muito irreal em um cenário ainda mais irreal no final. A questão é que ele sabia que eles o amavam genuinamente e que estavam vivos, aqui, e com ele, ele sabia muito bem. Devido a isso, ele queria crescer mais forte e aproveitar esta oportunidade. Ele realmente queria relaxar e levar a vida com mais despreocupação, mas o chato Ragnarok não ia acabar sozinho nem seus inimigos iam se sentar aqui e esperar que ele descansasse e depois lutar contra ele. Ele tinha que se apressar, mesmo que não quisesse. Esse sentimento de urgência se aprofundou à medida que 2 filhos nasceriam em breve, então ele teve que ser muito forte para conhecer seus filhos. Ding, você trocou 3.500.000 ouro, 2.700.000 penas de herói, 2.400.000 fragmentos de herói e 2.500.000 pontos de habilidade para mudar de classe para classe. Deus invocador do céu divino, transcendental, você mudou as classes para Supremo Summoner God. Todas as suas estatísticas aumentaram. Você aprendeu as habilidades Supremo Summoning, SSS,I, Supremo Summoner Gold Domain, SSS,Skills, instantâneo. Gustavo mais uma vez sentiu uma poderosa onda de energias e poder alcançá-lo. Quando ele começou a absorver a totalidade desse poder de classe, seus olhos brilharam com uma luz amarelo ou ouro brilhante, enquanto seu corpo estava coberto de luz branca. Uma explosão de luz branca cobriu todo o seu reino divino, pois todas as suas invocações sentiram sua conexão com Gustavo e se fortalecer tremendamente. Instantâneo. E quando isso aconteceu, algo verdadeiramente maravilhoso emergiu dentro do Down Monolith, enquanto as energias dentro de Gustavo se reuniam em uma luz, cintilante reunida e materializada em uma grande esfera de luz, uma bela esfera nunca vista antes por ele. Como Gustavo sentiu que suas energias foram finalmente refinadas e absorvidas, ele olhou para a bela e maravilhosa esfera que o alcançou em um instante. Isso era um Down. Era uma massa poderosa de poder, um conceito, um caminho. Ela foi feita a partir da fusão de compreensões de leis elementais, com 4 no mínimo. Este Down foi criado automaticamente quando Gustavo tomou esta classe, e era bastante óbvio que este caminho, o caminho que ele tem percorrido desde que adquiriu um sistema de invocador supremo, seria a invocação. Este Down era o Down da invocação. Instantâneo. O poder eletrizante do Down da invocação reverberou pelos arredores, enquanto voava no peito de Gustavo se fundia na parte mais profunda de sua alma, seu núcleo de origem. Instantâneo. Ele rapidamente se fundiu a ele, sendo totalmente compreendido e assimilado em segundos. Invocador Supremo Capítulo 221. Gustavo havia adquirido o Down da invocação, que brilhou com uma luz branca tremendamente brilhante em seu corpo e alma, fundindo-se com ele e enchendo de incrível poder e beleza. Flash! O som de sua luz piscando em sua alma quase o fez sentir um pouco de euforia. E esse poder? Ele lentamente se acalmou, enquanto se sentava de pernas cruzadas e meditava. Suas energias flutuavam normalmente, mas agora, em vez das pequenas correntes de energia, havia imensas piscando em todos os lugares em seu reino divino, mundo interior. Parecia que toda sua escala como existência aumentou, exponencialmente. Ele não era mais um pequeno semideus, mas havia entrado no caminho dos deuses supremos. Deuses supremos eram o pináculo que os deuses tinham. Eles começaram da deidade viva, semideus, Deus, grande Deus, e então deuses supremos. Deus Supremo era o reino necessário para que um ser vivo superasse a membrana caótica que revestia grandes mundos fechados dentro de áreas espaciais, para que pudessem viajar pelo espaço exterior e conhecer o resto do maravilhoso universo. E os deuses supremos tinham reinos divinos maciços e também monólitos Dao onde eles podiam criar seus próprios Daos. Claro, o poderoso Dao da invocação levaria muito mais tempo para surgir, mas esse não era o caso de um ser como Gustavo cujo poder e talentos eram mais do que ele acreditava. Agora. Isso.
Deve ser o suficiente. Suspiro. Gustavo descansou sobre a grama, enquanto suspirava de alívio, sentindo-se revitalizado, mas ao mesmo tempo cansado. Foi um sentimento estranho. Ele preguiçosamente decidiu olhar para seu status depois de tanto tempo. Nome: Gustavo. Raça S. Vampiro de sangue abissal, embrião do céu transcendente. Elementos: todos. Divindades: divindade das lanças, divindade das chamas douradas sagradas, divindade da invocação, divindade do sangue, divindade dos céus, divindade do abismo. Daus: grandal de invocação, 100% totalmente assimilado, tipo de arma, qualquer. Orbis: 250. Ouro: 12 milhões. Penas de herói: 7 milhões. Fragmentos de herói: 6 milhões. Pontos de habilidade: 6 milhões. Jó: Deus invocador supremo. Histórico de Bob, Summoner, Sorcerer, Magic Knight, Black Knight, Phantom Sorcerer, Necrotic Sorcerer, Infernal and Spectral Flare Sorcerer, Celestial Beast Orb Martial Artist, Oli Lança Guerreiro Divino, Druida Feiticeiro Elemental Espírito da Besta Sagrada, Invocador Divino Feiticeiro do Sagrado Sou Flamejante Inferno, Rei Bruxo Necromante Abissal Caído, Lança Divina Espiritual das 7 Chamas Sagradas Imperador Invocador, Sagrado Espiritual Divino Elder Dragon Summoner Semideus, Abissal Blue Vampire Summoner Semideus, Eaven Transcendental Semideus, Transcendental Even Buda Semideus, Transcendental Divino Even Summoner God, Infernal Dark Abissal Deat Summoner God. Classificação de existência: Deus Supremo. Classificação 9. Estágio inicial, rank up. Classificação do Orbe da Besta, Dragão Quimera da Chama Sagrada Dourada, Reino da Besta Espiritual Divina Celestial Suprema. Estágio inicial, subir de classificação. Classificação do Núcleo Infernal, Reino da Essência Infernal Branca Celestial. Estágio inicial, subir de classificação. Cultivo da Alma, Reino da Terra da Alma Primeva Divina Suprema. Estágio inicial, subir de nível. Classificação do Sistema. Classificação 4. Funções do Sistema. Summon Gacha, Questboard, Dali Dungeons, Innerworld, Monster Archery, Undead Graveyard, Training Ground, Dungeon Management, Summon Fusion Engine, Skill Fusion Altar, Mana Creation Factory, Down Monolith, Law Comprehension Hall, Down Horizing Elixir Spring, nível 330-360, Vitalidade 120 bilhões 120 bilhões, Mana 200 bilhões 200 bilhões, Força 70 bilhões, Magia 120 bilhões, Destreza 90 bilhões, Partículas de atributo, atributos básicos: Terra 200 mil, Fogo 200 mil, Água 200 mil, Vento 200 mil, Espaço 200 mil, Tempo 200 mil, Vida 300 mil, Morte 400 mil, Escuro 200 mil, Claro 500 mil. Atributos divergentes: Ilusão/emoções 200 mil, Sonho/pesadelo 200 mil, Fantasma 200 mil, Sangue 400 mil, Veneno 200 mil, Alma 500 mil, Natureza 300 mil, Trovão 200 mil, Gelo 200 mil, Guerra/força 200 mil. Atributos maiores: Caos 400 mil, Destino 400 mil, Vazio 200 mil, Lei 400 mil, Sistema 200 mil. Atributos compostos: Céu 100 mil, Abismo 50 mil, Besta 50 mil, Demônio 50 mil, Inferno 50 mil, Espírito 50 mil, Mundo 20 mil. Leis compreendidas: Leis básicas: Terra 50%, Fogo 50%, Água 50%, Vento 50%, Espaço 50%, Tempo 50%, Vida 50%, Morte 50%, Escuro 50%, Claro 50%. Leis divergentes: Ilusão/emoções 50%, Sonho/pesadelo 50%, Fantasma 50%, Sangue 50%, Veneno 50%, Alma 50%, Natureza 50%, Trovão 50%, Gelo 50%, Guerra/força 50%. Leis maiores: Caos
50%, destino, 50%, vazio, 50%, lei, 50%, sistema, 50%, leis supremas, céu, 30%, abismo, 20%, besta, 20%, demônio, 20%, inferno, 20%, espírito, 20%, mundo, 10%, ponto. Ao olhar para seu próprio status, Gustavo ficou surpreso com várias coisas. Primeiro de tudo, suas estatísticas. Eles eram todos bilhões agora. O imenso salto pelos reinos fez suas estatísticas dispararem para níveis completamente insanos em um instante. Bilhões de mana, força e muito mais. Seu crescimento de estatísticas por nível ainda era mostrado, mas não ficou invisível e ele teve que querer para vê-lo. Seu nível de crescimento era de bilhões por nível também. Saltando bilhões em estatísticas apenas subindo de nível uma vez. Que tipo de poder insano os deuses supremos tinham? E então havia suas partículas de atributo. Ele ganhou centenas de milhares. Um mínimo de 200k estavam em cada partícula de atributo, e novas partículas de atributo também apareceram. As partículas de atributo compostas, atributos misteriosos que eram feitos de uma grande combinação de atributos ainda maiores mesclados. Para esses atributos de poder, incrível, ele tinha apenas muito poucas partículas de atributo, mas esses atributos por si só já eram incrivelmente poderosos em comparação com os anteriores. E mais uma vez, havia algo novo que ele tinha ouvido falar de um conceito muito antes. O poder das leis. As leis elementais eram as leis que compunham os elementos do universo. Ao compreendê-los, Gustavo pôde compreender o tecido da existência pouco a pouco. Sua mente brilhou com muitos pensamentos, muitas inspirações e muitas outras coisas, e tudo isso graças à sua ampla compreensão das leis elementais. Todas elas eram 50%, embora as leis supremas especiais, que incluíam inclusive leis únicas de outras dimensões feitas de elementos compostos, fossem de menor compreensão devido à sua maior complexidade em relação aos demais. Mas mesmo com 50%, ele já era capaz de fazer um DAO. Isso só poderia mostrar o quanto Gustavo realmente era um gênio. E agora que ele tinha chegado tão longe, ele não podia deixar de se sentir satisfeito no momento. Ah! Está feito esse. Desculpe interromper você, Gustavo. Mas agora que você tem o poder, eu recomendo que você assimile a Terra em seu mundo interior. Há espaço suficiente para caber nele. Disse Gustavo. Oh, certo.